Olá, dando sequência ao nosso Farol de Limeira, agora é o nosso espaço aqui do Debate Farol. Mais uma vez estamos juntos aqui nesta sexta-feira, reta final do período eleitoral. Ao meu lado, o analista político e médico, Dr. Renan Félix, mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Bom dia a todos que nos assistem e nos escutam. E é sempre um prazer ser convidado para estar presente em lugares gostosos, ambientes agradáveis, cheios de interação, cultura e um bom debate. É isso aí, é o que teremos pela frente aí. Na redação da Tribuna de Limeira, meu companheiro Antônio Cláudio Bontorin, já apostos também. Bontorin, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço, doutor Renan. E um abraço a todos que nos acompanham aqui nesta sexta-feira, né? No Debate Farol. Há 2 dias da data mais importante para um município, que é a escolha de seus novos líderes a partir de 2025, novos líderes políticos. Vamos falar sobre eles e debater um pouco sobre política. Então nós vamos fazer um programa um pouco diferente hoje, até em virtude das eleições, né, que se aproximam, já estão aí batendo a porta, né? 3 temas do programa de hoje. Primeiro, eu gostaria de ouvir a análise dos meus companheiros a respeito das eleições da capital, né, de São Paulo, que sem dúvida nenhuma mobilizaram muita atenção, não só do eleitorado paulista, mas do eleitorado do Brasil, né, de um modo geral. Temos aí a figura, né, do Pablo Marçal, e não só dele também, a entrada pela primeira vez do José Luiz da Atena, que está fazendo uma campanha medíocre, né, longe da estatura que ele tem como profissional de imprensa, né, de comunicação. E lendo um artigo hoje, eu até vou começar dando alguns pitacos a respeito desse artigo, que foi muito interessante, foi publicado na Folha de São Paulo, uma análise mais profunda a respeito do que pode representar o Pablo Marçal depois das eleições, né? Porque ele conseguiu captar a atenção de um eleitorado mais exigente, mais truculento, né? E um método que ele usa oferecendo felicidade para as pessoas e, mais do que felicidade, né, prosperidade. Ele vende essa ideia da prosperidade nos seus cursos, né, nas suas empresas. Então, esse cientista político que escreveu na Folha de São Paulo disse exatamente o seguinte: nós estamos diante de um fenômeno que pode crescer nas próximas eleições presidenciais. Então, eu queria que vocês analisassem um pouco como foi ou como está essa disputa à Prefeitura da cidade de São Paulo, doutor. Eu entendo que essa disputa é a mais comentada, evidentemente, em todo o Brasil, né? A Prefeitura de São Paulo está sendo disputada como nunca foi, né? Mas eu vejo que o Pablo Marçal, o candidato, né, ele apresenta a mesma ideia que ele vende nos cursos dele, nas instruções, nos treinamentos que ele dá, ele está querendo vender no meio político. Isso é meio perigoso, porque quando você vende no setor privado, você transfere para quem comprou o seu curso, para o seu público, o seu cliente, a responsabilidade de fazer o negócio, de fazer acontecer. No poder público não é bem assim que funciona. Você tem que puxar para si a responsabilidade, é seu dever, sua obrigação fazer com que aconteça, né? Se precisamos de melhor transporte, é obrigação do poder público. Melhor saúde, é o poder público. Ele inverte os valores, ele diz: você vai ver, você vai enriquecer, você vai andar num ônibus melhor, mas ele torna como protagonista o munícipe, mas não deixa muito clara a responsabilidade de quem será feito isso, né? E abre margem para que lá na frente olhe e diga assim também: eu não fiz porque eu não tive isso, eu não fiz porque eu não pude aquilo, eu não fiz porque... Então, a culpabilização do outro, isso é uma coisa perigosa, né? Quando se traz para si a responsabilidade e diz: eu vou fazer, né, eu farei, deixa comigo, dá prazo, tal, e apresenta a proposta, pega o orçamento, diz onde tirar recurso, né, onde pôr o recurso, onde alocar, sem deixar faltar para os outros, né? É difícil, é uma coisa difícil, né? O merchan muito avassalador, a gente tem que tomar cuidado com o que se diz, né, porque a pessoa acredita. E se não é cumprido, é uma decepção para uma família, para uma pessoa, para um munícipe e para uma cidade inteira, né? São Paulo já viveu isso com João Dória, né? E, na minha humilde opinião, vai viver, talvez, de novo com o Marçal. Se ele fizer tudo o que ele promete, que ele diz que vai fazer,
eu acho que mudo para São Paulo também. Não é possível, velho. Ele está dizendo muita coisa. Então, assim, se ele recuperar a cidade de São Paulo como a gente imagina, pelo discurso que ele diz, é o melhor dos cenários. Mas, conhecendo as dificuldades que se encontram inerentes, né, de qualquer candidato e que ele vai encontrar no caminho, a gente sabe que não é do dia para a noite que as coisas mudam. Existe um processo, né, e que não pode ser o super-homem, não consegue fazer num estralar de dedos, né? Então, eu acho que mais cautela, porque se cria muita expectativa, né? E a decepção vai vir grande. O Guilherme Boulos realmente é um candidato que perdeu muita força, né? Perdeu muita força com o Pablo Marçal. Quando era só Boulos e Ricardo Nunes, acho que o Boulos tinha mais chance, né? O Ricardo Nunes está virando meme, né? Motivo de chacota, assim como o Datena também. Já virou meme, né? E o Pablo Marçal usa desses artifícios, né? Ele brinca com a imagem, faz um meme. Eu vi um vídeo hoje dele que ele tá no restaurante comendo, aí ele pede, veio todos os pratos errados, veio eu pedi ciabatta, veio tabatinha, sem sal, sem graça. Aí eu pedi bolinho de chuva, veio bolos com açúcar em cima, né? Induzindo ao uso de droga, tal, não sei o quê. Aí falou Mas chamou sua atenção. Bastante. Claro. Opa, do Ricardo Nunes. Acompanhei o vídeo até o final. O marketing é bom. Entende? O problema não é o marketing, a fixação grudou. Até eu, CM28, né? Então, e olha que não tô atento à campanha assim do Marçal, mas eu sei M28, na minha cabeça é claro o sinal. O número fixa. Não sei do Datena, não sei do Ricardo Nunes, não sei do Guilherme Boulos, mas eu sei do Marçal, né? Mas, né, precisa cumprir com tudo que foi falado. É aí que nós vamos ver. O paulistano vai dar o voto de confiança? Vai, mas tem que cobrar depois. Cláudio, eu queria colocar 2 ingredientes para embasarem também o seu comentário. Nós falamos já bastante sobre o Marçal aqui no nosso Farol de Limeira, mas eu gostaria de um olhar especial seu em relação ao Datena. Vamos começar por ele. Por que o Datena, na sua opinião, não decolou lá em São Paulo? Pela fragilidade do candidato ou do partido, Cláudio? Olha, Beto, antes de começar a minha análise, eu quero endossar aqui o que o Dr. Renan falou. Realmente, ele está transferindo a sua administração, o Marçal, né, para a população. Então, aí realmente é perigoso. Aí ele vai ficar sem prometer nada, sem fazer nada, sem cumprir nenhuma promessa a qual está levando o paulistano a encarar sua candidatura. Quanto ao Datena, Beto, eu acho que o Datena, das outras vezes em que desistiu, ele sabia o que ia encontrar, sabia que não teria nenhuma chance. A Prefeitura de São Paulo, talvez ele tivesse uma percepção diferente, porque ele iria trabalhar com o argumento que ele usa muito no seu programa de televisão, né? De combate à marginalidade, né? Da segurança pública, mas ele encontrou o Marçal pela frente, né? Ao encontrar o Marçal pela frente, ele simplesmente desabou, né? Ele não conseguiu fazer nada, ele foi o protagonista daquela imagem da cadeirada, virou meme, assim como o Ricardo Nunes. E olha, tem uma pesquisa que circulou esta semana da Atlas Intel e que tem gerado muita preocupação do Ricardo Nunes, né? do staff do Ricardo Nunes, do governador Tarcísio de Freitas, de que o segundo turno, se ocorrer, será entre Boulos e Pablo Marçal. Vocês imaginem como deve ser um debate entre os dois só, né? Nesse período restante de primeiro para segundo turno, quando começar as propagandas eleitorais, para ver o que vai acontecer. Mas o Datena realmente provou que não é político, não sabe fazer política. Ele é um excelente âncora de televisão, um excelente apresentador. Ele sabe muito bem o que ele faz diante das câmeras no seu programa, mas diante das câmeras na campanha eleitoral, ele está zerado, ou está até negativado, né? Muito fraco, realmente. Eu assisti a um dia desses aí a propaganda lá da capital paulista, muito fraco, muito disperso nas suas ideias,
O Pablo Marçal não tem, né, horário na televisão, e realmente vai ficar muito estranho. Se, por acaso, se confirmar essa pesquisa da Atlas de Boulos e Marçal no segundo, aí nós veremos uma situação totalmente diferente, porque nós sabemos que o Marçal, ele nada no mesmo mar que nada o Bolsonaro. E aí, o que o Bolsonaro vai fazer? Vai insistir para que seus eleitores votem no Marçal e correndo o risco de transformar o Marçal num adversário potencial, que já é, né? Um adversário potencial da direita para o Bolsonaro, né? Que não vai concorrer às próximas eleições presidenciais, com certeza. Então a gente fica naquela, né? Se a luta é contra Boulos, o próprio Bolsonaro deu essa declaração, como seria se ambos fossem para o segundo turno? Seria eleger Marçal, tornando-o um adversário mais complicado para o bolsonarismo, ou elegendo Boulos, que é oposição e apoiado pelo atual presidente Lula? Então, vai ser uma eleição sui generis, realmente, em São Paulo. O próprio Tarcísio já está pregando o voto útil no Ricardo Nunes, porque percebeu que a situação realmente está saindo do controle, né? E nós poderemos ter um segundo João Dória frente à prefeitura, se Marçal for e ganhar a eleição, mas um João Dória piorado, né? Tá. Porque o João Dória era um empreendedor, o Marçal é um vendedor de ilusões. Tá certo. Bom, analisamos então as candidaturas de São Paulo. Queria agora que vocês me ajudassem a entender as candidaturas a vereador aqui em Limeira, né? Nós somos do tempo, bom, eu e o Cláudio, viu, doutor Hernan, nós somos do tempo que nós já vimos muitas curiosidades, né? Bicicletas passando com o número de candidatos, bom, enfim, todas as maneiras de divulgação, principalmente do número, né? Agora com essa questão, quer dizer, agora não, já faz algum tempo com essa questão do número, o candidato tem que fazer grudar o seu número com o seu nome. O nome não basta, você tem que digitar o número do candidato, e aí é um desafio muito grande. Vocês perceberam, e eu começo com o doutor Hernan, algo diferente nas candidaturas a vereador aqui em Limeira, ou nós tivemos o mais do mesmo? Pelo que eu tenho visto, é o mais do mesmo. É difícil. Às vezes a intenção do número é boa, né? Um exemplo. O cara é policial. Uhum. Aí ele coloca a legenda do partido e 190, né? Remetendo-se a 190 da polícia. Certo. Mas quando você pega, vou dar um exemplo tonto, tá? 45190 não é um número fácil de guardar. O número em si não é fácil de guardar. Então existem os números bons, né, que remetem a coisas que todo mundo conhece, né, históricos com bastante zero, que geralmente representam cabeças, né, de chapa, pessoas que já tiveram uma boa eleição, que têm uma certa força. Mas essa questão do número ainda é uma dificuldade, né? Fixação. Sabe que a minha digníssima noiva, Dona Beatriz, ela me falou uma coisa bem interessante esses dias. Ela falou assim, viu, veja bem, qual é o número do Bolsonaro? Eu falei, 22. Né? Bolsonaro é 22. Eu falei, tá, você sabe porque você ainda lê, acompanha, né, tal. Mas a maioria, eu, por exemplo, ela falou assim, eu não lembrava que era 22. Agora, se você me perguntar, o PT é 13. Até o nosso sobrinho de 3 anos sabe que o PT é 13. Verdade. Olha como o 13 fixou na cabeça das pessoas de maneira ímpar, que não se tira mais. Né? As pessoas brincam, né, que tem lugares que na própria Havan, né, não tem o número 13. De tão forte que é. Né? E não tem a mesma sensibilidade como, por exemplo, o número do Bolsonaro, que foi 17, depois agora 22 e parará. Então muda-se muito, né? Mas o número é a parte mais importante, né, de toda a campanha. Não adianta você ter um bom nome, uma boa história, uma intenção de voto boa, mas se a pessoa confunde o seu número, se ela não lembra direito o seu número, já zicou.
né? Então, E faz alguns dias que eu não estou vendo aquele candidato folclórico, que nós já falamos aqui, que anda vestido de palhaço numa motocicleta e fica dando voltas na cidade. Faz 2 dias que eu não ouço mais a propagandinha dele, e um dia eu parei para observar como é que ele estava divulgando o número dele. Então, eu estava lá vestido de palhaço e tal. E aí, quando eu fui ver, um número bem pequenininho. E ele passa de moto, é difícil. Você tem que mirar bem ali, enxergar bem para você ver o número dele. Então, ou seja, ele pode estar popular. Mas eu não sei se ele vai conseguir entregar o número para o seu possível eleitor. É um desafio. Isso é desafio. E para você encontrar o número na hora da votação, porque às vezes você vai votar naquele. Mas chega na hora e o número? E agora? E agora? Aí é duro. Você não tem um número, você fala, puta, e agora? Agora vai ter que ser em outro, porque eu não sei o número. Às vezes você tenta procurar, mas não existe um site que você põe no Google que você acha facilmente, né? Você tem que mais ou menos ter, ou você tem na rede social. Dá trabalho Quem procurar, que vai buscar, né? Não, você vai no outro mesmo aqui, já achei mesmo, tá fácil, vai nesse aqui. Cláudio, alguém na sua opinião chamou a atenção entre os candidatos a vereador, Cláudio? Olha, Beto, nós temos, eu já fiz inclusive uma matéria que eu postei no site da Tribuna recentemente sobre a quantidade de vereadores, né? Que além do nosso famoso Bolinha, né? Que você disse que não ouviu mais a moto dele passar, então você precisa se mudar lá para Duque de Caxias, porque 9 horas sábado, é um dia que eu gosto de ficar um pouco mais na cama, e 8 horas está lá o bolinha, tá? É duro, né? Mas tem os candidatos tradicionais, nós teremos 20 candidatos da Câmara que vão concorrer à reeleição, um deles vai concorrer à prefeitura, né? E nós temos também esse candidato aí, o folclórico, e uma outra candidata, né? Que é a Au, que é a famosa mulher dos cachorros, né? Aquela que dorme no carro, que mora no carro junto com vários cachorros, né? Então, chamou atenção, mas no momento em que você vê a questão numérica, você vê que poucos estão sabendo divulgar. E o que você precisa divulgar é o número, não o nome e não a sua característica principal, né? O número é fundamental hoje, porque é o que vai constar na urna, é o que você vai ter que digitar na urna. Se fosse aí lá nas eleições de 1980 até um pouco nos anos 90, você ia e escrevia o nome do candidato na urna, né? Então é diferente. Com o nome, realmente, na voto impresso funcionava bem, mas na urna eletrônica é o número, e poucos estão sabendo usar esse artifício, ou seja, gravar o seu número, né? E a gente sabe que há números que fixam, e há números também que, apesar de serem bons, não são tão fixados assim. Essa eleição está muito estranha, Beto. Nós tivemos, eu fiz um levantamento, 382 pedidos de registro, 374 374 foram para registro, e 17 o TSE considerou inaptos, né, ao voto. Então, nós temos 365 candidatos aptos ao voto para vereador em Limeira. Tá certo. Queria dar mais uma dica também. Aliás, dica não, né? Fazer uma lembrança aqui também. Se você tem o seu e-título, dá uma atualizada, vê se ele está funcionando direitinho, né? O e-título é um aplicativo, né, do TSE que você pode usar no dia da votação, pode e deve usar no dia da votação. E esses dias eu fui ver como é que estava o meu e eu tive que atualizar. E deu um bololô danado, eu tive que baixar de novo. E agora está em ordem, mas então fica aí a recomendação. Quem tem o e-título pelo celular, atualiza antes da eleição, né? Já deixa bonitinho ali para você não se atrapalhar na hora de votar. Falamos das eleições de São Paulo, falamos das eleições, ou das candidaturas, né, melhor dizendo, a vereador. Vamos analisar agora as campanhas à prefeitura aqui de Limeira. Rapidamente, nós tivemos aí a candidata do atual prefeito, Érica Tanque, o ex-vereador, aliás, ainda vereador, mas candidato Betinho Neves, que está junto com
com a doutora Mayra, e também uma outra candidatura relevante, que é do Murilo Félix, que vem aí mais uma vez disputando a prefeitura. Vamos lá, deixa eu dar uma opinião para vocês concordarem ou discordarem. Como eleitor, nenhuma campanha, na minha opinião, foi empolgante. Eu acho que elas foram muito técnicas, ninguém quis entrar na zona de atrito, né? Talvez isso ocorra num eventual segundo turno, mas nenhuma campanha me empolgou. E outra coisa que me chamou a atenção, a exemplo da última eleição, se você me perguntar, doutor Renan, qual assim foi a proposta que mais te atraiu? Eu não vi proposta nenhuma. Então, mais uma vez, nós estamos assim, para quem se interessou em pesquisar, até do Luiz Mitsunaga, esqueci de citar aqui da esquerda, se você não pesquisar, a gente fica sem acesso às principais propostas. Esse conteúdo, mais uma vez, não chegou para a maioria da população. Sua análise agora. Eu acho que as campanhas, elas foram algumas... Como é que eu vou explicar? Alguns candidatos focaram muito na história. História do que já foi, do que não foi. Entendi. E parará, e se basearam muito no pai, na mãe, no que fez ou no que propôs, né? E outros fizeram, olha, a minha ideia é fazer isso, fazer aquilo, dessa forma, com números, com dados, com base, com estudo, com levantamento de dados. Eu acho que existiu essa diferença. Eu ainda não discordo um pouquinho de você. Eu acho que existiu sim. A gente vê que teve candidato que baseou a campanha toda em dizer, olha, eu tive uma mãe, um pai importante e então sou digna por isso, né? E estou com um time forte, um time que isso, um time que aquilo. E outro candidato que diz, olha, eu sou mudança também, né? Mas não muda, não é? Estava até agora com o governo, agora, né? Diz que está sozinho, mas enfim. É tudo na minha cabeça, né? Essa é a minha opinião. Tudo a mesma coisa, a mesma conversa, a mesma ladainha. E um outro candidato que, ao meu ver, foi o que mais apresentou proposta, né? Ele focou pouco em atacar e mais em propostas, né? Dentro do cenário em que se encontra a campanha, né? Como eu sou bem mais jovem do que você, eu não tenho esse feeling de outras eleições, porque eu não presenciei muitas outras eleições, né? Então, analisando essa campanha, eu acho que esse é o cenário. Tem uma que baseou em história, o outro dizendo que é diferente e o outro falando o que quer fazer. E o outro candidato também, o que existe, também dizendo, olha, a minha ideia é fazer isso, assim, assado. Mas ataca também, ataca bastante. Mas eu acho que aquele ataque direto mesmo, né, bem... dedo na ferida, eu acho que vai ser mesmo lá no nosso segundo turno, se a gente tiver segundo turno. Sem dúvida. Cláudio, sua análise para a gente fechar? Realmente, Beto, a campanha está insípida, né? Inodora, incolor, porque praticamente as redes sociais monopolizaram a utilização do espaço. No caso, em Limeira, as emissoras de rádio que são registradas, são de Limeira, são obrigados a apresentar as campanhas, né? Na televisão, uma das emissoras, no primeiro dia de campanha na televisão, mostrou a campanha local dos 4 candidatos, na parte da manhã, e na parte da noite já ficou tarjada. Não sei o que aconteceu. A outra emissora eu não consigo pegar porque é TV a cabo, e mesmo assim a emissora que ela retransmite aparece lá com a tarja, porque é emissora educativa, né? Assim como as duas de Limeira tem respaldo de emissoras educativas, né? Para transmitir a sua programação. Então nós ficamos sem ver, mas ouvir pelo rádio. Pelo rádio, o que eu ouvi? Todos os dias de manhã eu levo minha filha para a Unicamp, onde ela trabalha, né? E eu vou escutando a propaganda eleitoral por uma das emissoras aqui de Limeira. A candidata do prefeito fala dos temas, mas não fala como nem onde vai fazer. Está usando muito deputado
Agora, a ex-presidente, né, que aparece muito na campanha dela, principalmente pelas redes sociais, ela está usando isso no rádio também. Os candidatos, essa é a Érica Tanque, os outros candidatos, o Betinho Neto, o Murilo Félix e o Mitsunaga, eles até apresentam propostas e falam como fazer. Mas também é muito insípido, muito insípido, sem nenhuma conotação de realização ou de facilidade na realização. Eu acredito, Beto, que a eleição realmente, a campanha foi bem fraca, né? O marketing dos candidatos deixaram um pouco a desejar, né? E nós vamos às urnas no domingo e vamos saber do resultado à noite sem, de fato, estarmos conscientes daquilo que vamos fazer nas urnas. Eu acho que a questão é a escolha dos vereadores, né? Aí realmente é o que vale, mas mesmo assim nós tivemos uma campanha fria. Eu acho que os candidatos poderiam ter explorado, principalmente nos debates que foram realizados, os pontos fracos de cada um dos adversários. Não para atacar, mas para buscar trazer respostas, né, desses candidatos quando forem confrontados. Isso não houve, diferentemente dos debates em São Paulo, se bem que nos debates em São Paulo também não houve apresentação de proposta nenhuma, né? Então fica nessa. Redes sociais, fazendo a campanha, eu estou assim, sendo inundado pelas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, né? Recebendo até, né, de propaganda. Mas é o que eles estão fazendo e onde eles estão gastando, né, Beto? Eleição fria, infelizmente, diferente daquelas outras que nós já cobrimos e você se lembra disso, né? Como era gostoso fazer isso e como era gostoso no domingo à noite estar no fechamento de uma edição de jornal, né? Verdade. Eu gosto muito de acompanhar também a apuração. Se Deus quiser, estarei fazendo isso neste domingo. Aliás, faço isso no domingo eleitoral o dia inteiro. Ponto final no programa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Bom voto, bom voto consciente. Cláudio, até segunda-feira, meu amigo. Um grande abraço. Até segunda-feira, um grande abraço e um ótimo final de semana a todos. Meu parceiro. Até semana que vem, boa eleição, se Deus quiser. Bom voto, é isso aí. Voltaremos na próxima segunda-feira. Até lá.